Olá para todos. Hoje farei uma gravação um pouco diferenciada. Estarei fazendo uma gravação de um trabalho que foi apresentado em sala de aula. Eu sou estudante de Psicologia da Universidade do Centro-Oeste do Paraná e este trabalho foi realizado com alguns colegas de grupo, os quais estão o nome devidamente colocado nesse primeiro slide. E nós realizamos a apresentação deste trabalho para a aula de desenvolvimento infantil, ministrada pela professora mestre Brandeleiro, mestrada em psicologia forense, a qual nos solicitou que fosse feito uma apresentação do desenvolvimento a partir da psicanálise freudiana. Já de antemão eu peço desculpas pelas manchas que venham a aparecer durante o vídeo, mas para quem já gravou a partir do monitor do computador sabe que é bem comum essas manchas na tela. Bom, como eu já disse, aqui está o nome da equipe toda que na época realizou a apresentação desse trabalho. Ele foi apresentado em sala de aula no ano de 2014, enquanto ainda estávamos no primeiro ano. Este trabalho visa explicar o desenvolvimento da criança a partir da visão freudiana. Então, a psicanálise é uma das abordagens, se não a abordagem que tem maior enfoque na infância. A gente sabe que as demais abordagens elas têm uma certa valorização pela infância, elas não negam a importância do desenvolvimento infantil. Porém, a psicanálise ela tem um apego todo especial a esta fase de desenvolvimento da criança. Ela tem um estudo e um embasamento muito maior da sua teoria durante a infância do que todas as demais teorias, que se enfocam mais no presente e usam a infância apenas como uma construção histórica. Quanto à psicanálise, acredita que o indivíduo tem sua maior formação durante a infância. Uma questão de sexualidade, a busca pelo prazer e a evitabilidade do desprazer. Sexualidade diferente de ato sexual, sem envolvimento direto com os órgãos sexuais. Busca do prazer e obtenção deste através de um ato, por exemplo, a alimentação. Então, uma das preocupações que nós tivemos durante a apresentação e que eu já trouxe anteriormente em outros vídeos é a diferenciação entre sexualidade e ato sexual, que é uma das críticas feitas frequentemente à psicanálise, que se coloca como se a psicanálise fosse fazer referência à criança desejar manter relações sexuais porque ela fala de uma sexualidade infantil, quando a sexualidade com o ato sexual são muito mais distintas do que parece. A sexualidade engloba muitas coisas, enquanto o ato sexual é uma mínima parte dessas coisas. O que realmente se tem por sexualidade é a busca do prazer e a evitabilidade do desprazer. E isso nós fazemos constantemente na nossa vida através de várias situações, que não necessariamente o ato sexual. Então é muito importante estar deixando isso bastante claro, que quando se fala em sexualidade dentro da psicanálise, não está se falando em praticar relações sexuais, mas sim em uma busca de prazer e a evitabilidade do desprazer. Um exemplo disso é a alimentação, onde não há nenhum ato sexual envolvido, porém ainda assim você sente prazer em consumir determinado alimento. E Freud define o desenvolvimento infantil a partir de 3 fases, onde ele as coloca como fase oral, a fase anal e a fase genital. Então são 3 fases de desenvolvimento da criança e nós podemos começar aqui pela fase oral, que é a primeira realmente no desenvolvimento infantil e uma das principais em relação à necessidade de alimentação da criança. Então o que ocorre? O Freud ele diz que a criança ela sente um prazer no ato de sucção, que é de extrema importância para que ela busque a alimentação. Freud diz que se não houvesse esse prazer no ato de sugar,
talvez simplesmente pela alimentação a criança não iria exercer a atividade de mamar. E, obviamente, sem a alimentação do leite, ela estaria condenada a morrer de fome. Então, o que o Freud diz? Ele define que é muito evidente esse prazer que a criança sente na questão oral, quando você analisa, por exemplo, a criança sugar o bico ou chupeta, que é um ato que não traz para ela um alimento, diferente da mamadeira, por exemplo, onde ela suga e tem a obtenção do alimento, ou do seio materno mesmo. No ato de sugar o bico ou a chupeta, ela não tem essa obtenção de alimentação, bem como nós podemos ver nas fotos abaixo o ato de ela sugar o dedo, que é uma característica também muito comum da infância, tá sugando o dedo, tá colocando objetos na boca, e é uma situação onde ela não tem obtenção alguma de alimento, e ainda assim ela faz. Isso é atribuído por Freud à obtenção de um prazer nesse ato, diferente ela não faria. E isso para Freud é o que deixa mais claro e evidente que é, em primeiro lugar, por um prazer que a criança suga o seio materno, para depois ela obter sim a alimentação através desse prazer. Mas o prazer é o fator primordial que move tudo na visão de Freud e da psicanálise freudiana. Aí posteriormente nós temos a fase anal. O que Freud diz a respeito da fase anal? É um importante desenvolvedor, obviamente, no controle das necessidades fisiológicas da criança. Então, o Freud ele diz que essa criança ela vai ter um prazer no ato de defecar, que é esse prazer na região anal, que incentiva a criança a controlar o ato na busca de obtenção de um prazer ainda maior. E é esse controle sobre o ato que vai fazer com que essa criança possa controlar suas necessidades fisiológicas através deste prazer. Aí nós passamos para a terceira fase, que seria a fase genital, que é onde há sim agora o órgão genital envolvido, mas não tem nada a ver com um prazer direcionado ao sexo, mas sim com um prazer simplesmente pelo ato de urinar. Então essa é uma questão que o Freud ele traz, que a criança, ao urinar, a pressão que ela sofre no canal urinário pela urina passando, gera uma sensação de prazer muito grande nela. E quanto maior a pressão exercida pela urina, maior será o seu prazer. Por isso ela busca controlar essa urina dentro de sua bexiga o máximo possível para a obtenção de um maior prazer quando ela for expelir essa urina. E isso também é um desenvolvedor importantíssimo para a criança, porque é o que faz com que ela tenha o controle sobre esse ato também fisiológico, que seria uma das últimas fases. Então são 3 fases. A primeira, essencial para a alimentação, que é necessária para a manutenção da vida, e a segunda e terceira, controle das necessidades fisiológicas. Então o Freud define que são essas atividades que geram esse controle sobre a atividade fisiológica da criança. Aí nós passamos para as funções, que também são de suma importância na psicanálise freudiana, que é a função paterna e função materna. Então a mãe pode exercer função paterna e pai pode exercer função materna, ou um dos dois exercer ambas as funções. Então é importante lembrar, e ali tem algumas fotos realmente deixando isso um pouco mais evidente, que não é necessariamente só a mãe que precisa exercer a função materna e nem só o pai exercer a função paterna. Do contrário, crianças que são criadas somente pela mãe ou pelo pai, ou que são criadas por pais adotivos ou em lares adotivos, teriam talvez alguns problemas no seu desenvolvimento. Mas não é necessariamente isso que ocorre. Nós vemos à esquerda a figura mais clássica, que seria realmente uma mulher exercendo a função materna. Porém, acima nós vemos uma cadela amamentando porquinhos.
deixando bem claro uma diferença entre espécies e que não necessariamente é a porca quem está alimentando os porquinhos. Pode parecer um pouco tosco até a comparação de se colocar, no caso, a imagem da cadela, mas é uma coisa que deixa mais evidente essa questão de que não é necessariamente a mãe do filhote que precisa exercer a função materna. E abaixo nós temos uma foto um pouco mais de bom humor ali, humorística mesmo, de um pai simulando que está amamentando um filho. E, obviamente, fisiologicamente não é possível essa situação, mas o ato, por exemplo, de um pai amamentar com uma mamadeira, ele está sim exercendo uma função materna, mesmo sendo o pai da criança. Então, por que ele está exercendo a função materna? Como é o caso que nós vemos abaixo ali, o pai à direita amamentando o filho com uma mamadeira. Porque a função materna, em essência, não é necessariamente a questão de ter uma mulher na vida da criança, mas sim de ter alguém que atende a todas as suas necessidades, que lhe empresta o vocabulário para expressões dos seus sentimentos, que nomeia seu corpo, é uma primeira referência de amor para a criança. Então o que ocorre? A mãe é aquela pessoa que ela vai dar tanto o atendimento às necessidades básicas, como a alimentação, como também vai dar atendimento às necessidades de amor, de carinho, de atenção da criança, às necessidades de vocabulário. Por exemplo, quando uma criança sente dor de cabeça, dor de barriga, ela não sabe definir por palavras o que ela está sentindo. E é a mãe quem tem essa função. Então é a mãe dela quem diz para ela: ah, o nenê tá com dor de barriga, ah, o nenê tá com dor na cabeça, ah, o nenê tá com fome. E é através desse empréstimo de vocabulário que ela desenvolve a fala do bebê. Por quê? Porque o bebê já associa automaticamente que quando ele estava com aquela dor, a mãe disse para ele que aquela era uma dor de barriga. Então ele sabe que está com dor de barriga. Esse empréstimo do vocabulário é muito trabalhado principalmente por Lacan, um pouco menos por Freud, mas por Lacan. Os sentimentos de si, de dor mesmo, de alegria, de felicidade, tudo isso é empréstimo da função materna. Porque quem exerce a função materna, quem vai estar dizendo para a criança: ah, o bebê está feliz, está sorrindo, ah, o bebê está triste, está chorando, o bebê caiu, está com dor. Tudo isso são sentimentos que a função materna está emprestando para a criança. A criança não sabe o que ela está sentindo, ela vai ter uma definição de sentimentos a partir de quem exerce a sua função materna. A mãe nomeia seu corpo também, então a criança sabe o que é mão, o que é pé, o que é perna, porque é a mãe geralmente, ou quem exerce a função materna, quem está sempre dizendo: ah, pezinho do bebê, ah, mãozinha do bebê. E, obviamente, como é a pessoa com quem geralmente a criança tem o primeiro contato e é quem dá as referências de sentimento para ela, também é a primeira referência de amor nela. Aí nós passamos para a função paterna. Então a função paterna, é bem engraçado aqui também que os slides não apresentam nenhuma foto de pai. E é justamente para novamente trazer essa ênfase de que não precisa ser um pai a exercer a função paterna. A própria mãe pode exercer, como nós vemos na foto à direita abaixo, onde a mãe está repreendendo a criança, e é isso que é a função paterna para a psicanálise, é a entrada da lei, é o que exerce a castração da criança. Ou seja, o que a psicanálise entende por castração? É o ato de diferenciar a criança da sua mãe. Então, através da castração, a criança entende que a mãe é um ser e ela, como criança, como filho, é outro ser. Ela é uma pessoa à parte, ela não é a mesma coisa que a mãe. Isso, essa noção, ela tem a partir da castração, que em geral é exercida pela função paterna. Então, na foto acima, nós vemos, por exemplo, a mulher grávida com a possível filha mais velha na frente. O que essa imagem representa? Através dessa imagem, nós podemos, por exemplo, entender que a partir do momento que essa criança mais jovem nascer, que esse bebê
for colocado no mundo, essa mãe não vai ter mais todo o tempo que ela tinha para essa criança mais velha, para essa menina. Então ela vai ter que dar conta de cuidar de 2 filhos. Automaticamente, às vezes essa menina vai querer atenção e o irmão também vai precisar de uma atenção maior do que ela, porque ela já consegue se alimentar, já consegue andar, já consegue pedir. O irmão não, então o irmão vai demandar uma maior necessidade de atenção. Essa maior necessidade de atenção é justamente uma função paterna. Por mais que esse irmão seja mais novo que ela, vai estar exercendo uma função paterna. Por quê? Porque vai estar castrando, ou seja, vai estar demonstrando para essa menina que ela e a mãe são coisas distintas e que ela não pode ter a mãe ao seu lado o tempo todo que ela quer. Nem sempre que ela tem uma necessidade, essa mãe vai estar pronta a atender. Isso é, dentro da visão psicanalítica, de suma importância para o desenvolvimento de uma criança. Por quê? Porque é através dessa distinção entre ela e a mãe, e através dessa compreensão de que ela não terá tudo que ela quer no momento que ela quer, que essa criança vai desenvolver a sua tolerância à frustração. É através disso que essa criança vai desenvolver a sua compreensão do que é certo e errado. Tudo isso através da castração. Então a função paterna é de suma importância, mas podemos ser exercida por outros indivíduos que não o pai. Aí nós vamos para id, ego e superego, que é uma parte bastante complicada da psicanálise e que gera um pouco de dificuldade na compreensão, porque realmente ela é uma parte um pouco difícil de entender e demanda uma análise bem cuidadosa para conseguir a compreensão. Então o id é justamente esse momento em que a criança ainda ela não tem a distinção do que é ela e do que é a mãe. Então é importante salientar que ambas as fases e o desenvolvimento do id, ego e superego, eles caminham juntos. Então não é primeiro um, depois o outro. Então durante as fases iniciais, a criança está com o desenvolvimento do id, ela já tem isso com ela, que é um momento onde ela não tem essa visão clara de que ela e a mãe, ela e o mundo são coisas distintas. Então eu tenho vontade, eu faço. O que isso significa? A criança, como ela não tem uma distinção de que ela e a mãe são coisas distintas, para ela o corpo da mãe é corpo dela. Então ela tem vontade, ela faz. O mundo à sua volta é a mesma coisa. Ela tem vontade, ela faz. Por quê? Porque ela não tem uma distinção de que algo é tido como errado. Para ela, simplesmente, o que ela tem vontade, ela pode fazer. Ela é como se o mundo fizesse parte dela e ela fosse o mundo. O mundo se resume a ela. Então é uma questão de que não há uma distinção clara para ela. E isso é no início, claro, do seu desenvolvimento. Aí conforme as coisas vão caminhando, ela passa a desenvolver o seu ego, que é a sua visão de eu. Então o que acontece no ego? A criança ela começa a entender que o mundo e ela são coisas distintas, assim como a mãe e ela são coisas separadas. Como é o caso, por exemplo, que foi comentado anteriormente no outro slide, a respeito da castração que o irmão vai estar gerando ou que o pai vai estar realizando, que é realmente dar essa noção à criança da distinção entre ela e a sua função materna. Então o que acontece? Quando ela entende que ela e a mãe, ela e o mundo são coisas separadas, ela desenvolve essa noção de eu, ou seja, existe eu, pessoa, e existe minha mãe, existe meu pai, existe meu irmão. E aí ela começa a entender questões como, por exemplo, a necessidade de se pedir para fazer algo, ou por que é errado ela mexer em algo que não é dela. Ela começa a ter uma base de noção acerca disso, mas essa noção de certo ou errado só vai se desenvolver mesmo no superego. Então quando ela tiver o desenvolvimento do superego, ela realmente vai entender que ela e o mundo são coisas totalmente distintas e que esse mundo espera algo dela. Ou seja, ela está inserida em um contexto familiar e social. Existem outras pessoas à volta dela, existem outras pessoas
com vidas próprias das pessoas das quais ela depende. E que ela não pode fazer tudo que ela tem vontade, porque ela vai ser repreendida por essa sociedade na qual ela vive. Seja por preconceitos, seja por questões legais, seja por regras familiares, mas ela vai ser repreendida se ela fizer algo que fuja àquela sociedade na qual ela está inserida. Então ela começa a entender as questões de certo ou errado dentro do seu contexto, claro. Então, para a psicanálise freudiana, a relação da criança com os pais é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, sendo determinante para seu futuro funcionamento psíquico. É a relação com as funções materna e paterna que determinará a estrutura psíquica do indivíduo. Então é a partir dessa relação que essa criança tem com pai e mãe que ela vai estar tendo o desenvolvimento da sua estrutura psíquica. E aí o que são as estruturas psíquicas? Então nós temos 3 tipos de estruturas psíquicas que são trazidas dentro da psicanálise. Uma delas se trata da neurose, que se subentende quando a castração é bem sucedida. Se bem sucedida entre aspas, devemos entender que a neurose hoje é vista como uma forma de estrutura psíquica adequada na nossa visão atual, porque a nossa sociedade essencialmente é neurótica. A nossa sociedade, de maneira geral, a maior parte dos indivíduos se estruturam dentro de uma neurose. Sendo assim, tida como uma estrutura adequada, mas se nós tivéssemos uma sociedade psicótica ou de perversos, não seria essa a visão. Então é tudo uma questão de construção histórica social. A segunda seria a psicose, que é exatamente quando não há uma castração, então o indivíduo não consegue diferenciar ele da mãe, não consegue entender que ele e a mãe são coisas diferentes, e também vai ter o problema de não conseguir distinguir certo do errado. A perversão, que é quando a castração é fraca. Então a gente vai estar falando um pouco mais agora à frente sobre cada uma delas. Então, na neurose. A neurose ela se divide em 3 subestruturas. A neurose histérica, que é quando manifesta o sintoma no corpo. Então, um dos exemplos que eu sempre uso, é um exemplo um pouco tosco, até mais visível para quem tem pouco conhecimento na área de psicanálise. Eu devo confessar que também tenho pouco conhecimento, apesar de estudar bastante. A psicanálise ela é muito abrangente, muito ampla. Eu costumo utilizar o seguinte exemplo, que é sempre com cão. Um cão me mordeu. Se eu sou um neurótico histérico, o cachorro me mordeu, eu vou manifestar meu sintoma no corpo. Então o que acontece? O cachorro mordeu minha perna, eu paro de movimentar essa perna. Por mais que não tenha atingido nenhum nervo, por mais que não tenha tido nenhuma consequência maior, foi só uma mordida, às vezes nem chegou a machucar. Mas o medo que desenvolveu em mim desse ataque desse cão faz com que eu manifeste esse sintoma no meu corpo, que é de mancar da perna, por exemplo, ou de ficar com a perna paralisada. Na neurose obsessiva, o sintoma ele se manifesta em atos. Então o que acontece, por exemplo, por que obsessivo? Por que obsessão? Porque é algo que se repete frequentemente. Por exemplo, um cão mordeu minha perna, eu passo a ter o hábito de coçar a perna. Eu tenho o ato de coçar a perna sem uma explicação lógica. Não há nenhuma alergia, não há nenhum problema físico, mas eu coço a perna insistentemente, sem uma explicação lógica. Isso é uma neurose obsessiva. No caso da neurose fóbica, o sintoma ele tem a sua manifestação em um objeto externo através do medo. Então o que ocorre? Um cão mordeu minha perna, eu passo a ter medo de todo cachorro, mas não é só daquele cão que me mordeu, que seria uma questão apenas de bom senso de eu estar me afastando de um objeto que me gerou prejuízo. Não, eu passo a ter medo de todo e qualquer cão, mesmo que ele não represente a princípio um risco evidente, ainda assim eu temo aquele cão. Aí nós passamos para a psicose, que é justamente quando não há uma castração, ou seja, o indivíduo não consegue compreender que ele e a mãe são coisas distintas. Essa falta de compreensão
vai gerar alguns problemas, como por exemplo não distinguir o certo do errado, porque como ele se mantém nessa fase dele e a mãe serem a mesma coisa, ele não, quando ele está em surto principalmente, um sujeito psicótico, ele não consegue distinguir que há uma sociedade que espera algo dele. Então muita gente confunde a psicose com a perversão, acha que o psicótico, por exemplo, ele mata porque ele gosta de matar. Não. O psicótico, em surto, quando ocorre ele cometeu um homicídio, não é porque ele goste, porque ele sinta prazer em matar. É porque ele realmente não compreende como é errado matar. Ele precisou matar, ele mata. Porém, também uma das características da psicose é não matar sem um motivo aparente, por mais que isso um motivo para muitos pareça fútil. Mas, por exemplo, o sujeito foi provocado, ele mata. Mas para ele a provocação foi o suficiente para matar, mas não foi algo desmotivado. Ele teve um motivo inicial para fazer isso. Obviamente, aqui estamos falando em caso de homicídio, tudo como o surto extremo de um psicótico extremamente violento. Não significa que toda pessoa estruturada dentro da psicose vai ter problemas, ao contrário. Ambas as estruturas podem ter problemas e ambas as estruturas podem viver normalmente. Mas, explicando as subdivisões da psicose, a primeira delas seria a paranoica, então é a sensação de perseguição. Então é aquele sujeito que ele é literalmente paranoico, como nós compreendemos mesmo dentro do senso comum, é o sujeito que ele tem uma sensação constante de perseguição. Então dá a impressão que todo mundo está olhando para ele, todo mundo quer fazer algo com ele, ele fica se escondendo porque ele acha que as pessoas querem matar ele. Isso é a paranoia dentro da psicose. Aí nós temos a esquizofrenia, que é muito conhecida, que é as alucinações. Então o que ocorre? O indivíduo dentro da psicose costuma-se dizer que ele tem um inconsciente a céu aberto. Então ele não consegue distinguir com plena clareza o que é dele e o que não é. Já falamos isso, que em relação à castração, a falta de castração, isso ocorre. Então o que acontece? Assim como ele não distingue que ele é uma coisa à parte do mundo e o mundo uma coisa à parte dele, ele não distingue também que os seus pensamentos são seus. Então, quando ele tem uma visão, ele não consegue entender que aquilo é dele, que aquilo está dentro da mente dele. Ele projeta para fora dele uma visão. Então, a alucinação que ele tem é uma visão que ele tem para fora dele, como se fosse algo externo a ele. Aí, por último, nós temos a melancolia, que é a tristeza exagerada. Então, é aquele sujeito que ele realmente entra em depressão por coisas mínimas, ele não tem praticamente nenhum nível de tolerância à frustração, e isso é a melancolia dentro da psicose. Aí nós passamos para a terceira estrutura, que é a perversão, com as suas subestruturas, que é o sadismo, que seria a satisfação na dor alheia. Então o sadista, aqui sim, diferente da psicose, na perversão, o indivíduo ele gera o sofrimento no outro porque ele se satisfaz a partir disso. Então a geração de dor realmente é a finalidade dele, ele entende que é errado, porém ele sente prazer em fazer justamente por ser errado. Isso é uma característica da perversão. E o sadismo ele tem a sua equivalência, que é o masoquismo, que é a satisfação e o prazer em sentir dor. Então, diferente do sadismo que se gera dor, no masoquismo o indivíduo ele gosta de sentir dor. E aí nós temos diferentes formas de sadismo e de masoquismo. É importante também dizer isso, porque se entende por sadismo, geralmente quando se fala na palavra sadismo, já vem na cabeça os jogos sexuais, coisas extremamente perversas mesmo. Aquele limite do extremo. Ou então os psicopatas mesmo, que já geram dor nas vítimas a partir de tá fazendo estrangulamento, de retalhar a sua vítima. A gente pensa em coisas geralmente extremas quando se fala em sadismo e masoquismo, mas não é necessariamente algo tão extremo. Isso é o limite do limite. Nós temos, por exemplo, o sadismo, o prazer, a satisfação na dor alheia a partir de coisas mínimas, por exemplo, às vezes até uma depreciação verbal.
Então, não necessariamente que você precise espancar a outra pessoa para estar sentindo uma satisfação na dor dela. Por exemplo, você depreciar ela, falar mal do emprego dela, por exemplo, não deixa de ser um sadismo, porque você está gerando um sofrimento nela. Não é um sofrimento físico, mas você está gerando uma dor e um sofrimento psíquico. E isso está te satisfazendo de algum modo, senão você não faria. E ainda mais evidente quando se insiste nisso. Por exemplo, uma pessoa que sabe que a outra se sente mal por falar do seu trabalho, e essa pessoa insiste constantemente em estar depreciando o trabalho da outra, sem nenhum fator influenciante. Isso é mais do que evidente como um sadismo perverso. Então, muitas vezes o que nós compreendemos também por perversão é muito extremista, quando a perversão ela pode ser muito mais suave do que parece. E o masoquismo é a mesma coisa. Às vezes as pessoas também pensam na satisfação, na própria dor, como o sujeito ser eletricutado, todas aquelas questões já mais mesmo de extremos, exageros. Mas a satisfação na própria dor também pode ser de coisas mínimas, por exemplo, de estar fazendo, por exemplo, exercícios físicos em um nível onde você sabe que você vai ter uma dor no outro dia. Você realmente extrapolar, exagerar e ultrapassar o limite que você sabe que o teu corpo tolera. Você tem consciência de que no outro dia você vai ter um resultado, por isso você vai ter uma dor, mas mesmo assim você faz. Isso não deixa também de ser um masoquismo, por mais leve que pareça. Aí nós temos também dentro ainda da perversão outros dois, que é o exibicionismo e o voyeurismo, que é a questão de se mostrar e de gostar de ser visto. E também a de gostar de observar. Essa acabou ficando de fora dos slides, mas também estão dentro da perversão. E aí passamos para a amnésia infantil, que é o recalque, que segundo Freud, quando a castração é bem sucedida e o sujeito se estrutura dentro da neurose, esse recalque permanece durante a vida adulta. Então o psicótico ele não possui recalque, e o perverso ele também não tem um recalque. Se ele tiver algum indício de recalque, é dos seus traços neuróticos, mas não da perversão. Então o que é o recalque? O Freud ele diz, por exemplo, da amnésia infantil, que é uma questão de que nós não temos muitas lembranças da nossa infância. Então o que o Freud define? Por que nós não temos lembranças, grandes lembranças da nossa infância? Segundo o Freud, a nossa infância nós não temos o vocabulário adequado para estar expressando tudo o que sentimos e pensamos, e nem mesmo para estar organizando as nossas ideias. Isso também muito trabalhado mais por Lacan do que por Freud. Mas essa falta de compreensão acerca de tudo que ocorre faz com que nós acabemos deixando de lado o que não entendemos para podermos viver. E isso gera essa amnésia infantil, que é aquela questão de nós não lembrarmos das coisas da nossa infância. Claro que quando são coisas extremas, nós tendemos a lembrar. Quando geram traumas, quando são coisas muito grandes, coisas significativas. Mas nós não temos uma lembrança da nossa vida corriqueira, como nós temos depois da fase adulta, que aumenta um pouco mais o número de lembranças de coisas cotidianas. Então, o recalque. Como que funciona o recalque? O recalque é definido dentro da psicanálise como uma atitude da nossa mente para conseguir viver, conseguir sobreviver a certas coisas. Então, segundo a psicanálise, quando nós temos uma vivência de algo que nos impacta muito e que nós não temos condição de trabalhar com isso a princípio, seja porque estamos em um momento vulnerável, seja porque não temos o vocabulário adequado para isso, não compreendemos o que está acontecendo com nós, como é o caso, por exemplo, de muitas crianças que sofrem abuso durante a infância, elas acabam esquecendo desse abuso porque elas não têm condição nem de entender o que está acontecendo. Elas não sabem o que é o ato sexual, elas não sabem o que aquele adulto está fazendo com ela. Então ela não tem capacidade de compreender isso. E isso acaba gerando o recalque, que é o ato dela esquecer isso
para que ela consiga tocar a vida. Só que isso não é eliminado, isso vai para o inconsciente. Então, segundo o Freud, o neurótico, ele recalca, ele mantém tudo isso que ele não entende no seu inconsciente, que seria quase como, falando de uma maneira bem bruta, mas para uma compreensão mais simplificada, seria como um depósito do que não entendemos e não conseguimos trabalhar naquele momento. Mas, como todo depósito, o que está lá dentro não deixou de existir. Então a tendência dessas memórias que nos perturbaram, que nós não tivemos condição de trabalhar com elas, é sempre estar tentando voltar para a consciência, para que seja trabalhado com elas naquele determinado momento. E isso, segundo Freud, é o que gera todos os traumas, todos os problemas, todo o sofrimento que se tem e a manifestação dos sintomas. Que aí no caso do neurótico vai ser a manifestação dos sintomas daquelas formas que a gente viu anteriormente, ou no corpo, ou no ato do medo, ou então em atos repetidos que não se compreende bem o porquê se faz aquele ato. Um dos exemplos claros disso é o vício, por exemplo, que você repete sempre o ato do vício sem necessariamente ter uma compreensão plena do porquê você faz aquilo. Seria uma questão inconsciente, uma manifestação de sintoma por algo que está recalcado. Aí nós passamos para o próximo slide, que é a temporalidade. A temporalidade no inconsciente é uma coisa bem complexa. O inconsciente é chamado por muitos de atemporal. Inclusive Freud definiu o inconsciente como atemporal, mas existem outros que fazem referência que Freud não tinha condições na época de nomear de outra forma essa situação temporal do inconsciente, e que ele não seria atemporal, porque atemporal vem de negação e temporal tempo, então seria uma negação do tempo, ou seja, não existe tempo, e o inconsciente tem sim um tempo. Porém, o que é necessário entender é que o inconsciente ele não segue um tempo cronológico. Então não é aquele tempo que nós estamos habituados na nossa vida cotidiana, que é ter hora para tudo. Não é esse tempo medido em horas, tempo medido em minutos, não. O inconsciente ele tem um tempo lógico. O que é esse tempo lógico? Ele tem uma sequência lógica. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, essa pessoa me faz lembrar de uma ex-namorada. Essa ex-namorada, nós não tivemos um término muito feliz. Eu começo a repudiar essa pessoa nova que eu acabei de conhecer sem nenhum motivo aparente. Ela não foi mal educada comigo, ela não há um problema aparente para mim repudiar ela. Eu simplesmente repudio ela porque ela me faz lembrar de uma ex-namorada. Então, o meu inconsciente, ele seguiu uma lógica. Ele pegou a informação nova de alguém que me faz lembrar de uma pessoa antiga, conciliou as duas. Como aquela pessoa antiga me gerou sofrimento, a minha tendência é afastar de mim essa pessoa nova para que ela também não me gere sofrimento, já que eu a associei a uma pessoa antiga da minha vida que já me trouxe sofrimento. Isso segue uma questão lógica, mas não é uma questão temporal, porque como eu disse antes, essa pessoa nova que eu acabei de conhecer, ela não me fez nada para mim repudiar ela. Porém, para o inconsciente não existe passado, presente e futuro, existem acontecimentos. E os acontecimentos estão ali, todos juntos. Então o que em teoria aconteceu no meu passado está influindo no meu presente. Por isso que a psicanálise ela tem muito essa questão temporal de que não se... Muitos dizem que a psicanálise ela se apega ao passado. Não é que ela se apegue ao passado, é que ela entende que o passado, a partir do momento que influencia o teu presente, ele não está no passado, ele é teu presente. Porque ele está exercendo influência clara nas tuas atitudes do hoje. Assim como o que você está vivendo hoje vai exercer uma influência clara nas suas escolhas e atitudes do amanhã. Então daí a eterna importância da infância na teoria psicanalítica. Porque essas primeiras experiências de infância, elas realmente condicionam muita coisa e muitas das suas atitudes no presente, através das suas experiências que você teve na sua infância. Então aqui é o encerramento dos slides desse trabalho. Eu espero que tenha sido útil
para quem assiste este vídeo. É uma introdução bastante breve e superficial acerca da psicanálise e do desenvolvimento infantil a partir dela. Obviamente, para quem deseja um conhecimento mais profundo, precisa estar indo buscar mais além. A foto da esquerda da psicóloga do trânsito é uma brincadeira para a professora que ministrava a aula na época, a qual é psicóloga especializada em psicologia do trânsito, além de ser mestrada em psicologia forense. Obrigado a quem tem assistido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil e até um próximo vídeo.